Né? A nossa última aula, a gente deu revisão de prova, depois a gente começou a falar um pouquinho sobre o Milton. Hoje a gente vai falar sobre teníase, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Vamos lá, gente. Estão visualizando? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, taxonomia, né? Reino Animalia, filo Plastominthus, classe Cestodos, família Taenidae, gênero Taenia, espécie Taenia solio ou espécie também Taenia saginata, apesar de não estar aparecendo aqui, tá? Então, a teníase, a cisticercose, ela é descrita desde o século XVI, ela era desconhecida até, até o século XIX, não tem tanto tempo assim, tá? Então, duas espécies afetam o homem, a Taenia solio, suíno, e a Taenia saginata, que é o bovino. Estima-se que 50 milhões de infectados e 50 mil mortes a cada ano, tá? E tem áreas endêmicas no Brasil, como no estado do Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, né? É onde tem maior o quê? Gestão de quê? Hein, pessoal? Onde local de tem maior o quê? Gestão de quê? Essas áreas endêmicas do Brasil são por quê, gente? Me falam, por favor. Tem alguém aí? Alguém está vivo? Seria por conta dos alimentos, professor, da água? Da água? Não. Até a gente pega se comendo o quê, gente? Aí, pessoal, fala aí alguém aí. Até a gente pega comendo, se alimentando de quê? Ou de porco ou de bovino, né? Não é isso? A tênia sólio, a Sim. gente pega com a carne, né, contaminada de suíno, e a tênia saginata através do bovino, tá? Então, a gente tem um corpo achatado em formato de fita. O corpo vai ser dividido em escólex, colo e estróbilo, tá? Isso aqui é uma tênia solium. Olha o aculhozinho dela aqui. A saginata não é assim, não, tá? Então, ela vai ser os três que eu falei das divisões, que é os cólex. E que é os cólex? É uma cabeça diminuta em formato de botão, apresenta ganchos ou ventosas para fixação. Ou seja, no caso da solium, eu apresento gancho. No caso da saginata, eu apresento ventosas. Certo? O colo corresponde ao pescoço curto. O corpo, ou também chamado de estróbilo, consiste em uma série de anéis ou segmento e não apresenta sistema digestório. Tranquilo, gente, até aqui? Então eu tenho o quê? Escólex, colo e estróbilo. Beleza? O corpo. Então, voltando aqui para você ver, ó. Colo, escólex e estróbilo. Certo? A divisão do corpo da tênia. Certo, gente? Sim ou não? Sim. Beleza, então. Olha aí, ó. Tênia solium e tênia saginata, tá? Os seus devidos indivíduos que ela vai hospedar, tá?
o porco e o bovino, o suíno e o bovino. Aí, ó. A tênia solium e a tênia saginata. Tênia saginata. Ambas apresentam ventosas, só que a solium vai apresentar ganchos, tá? Essa aqui é do porco e essa aqui é a do bovino. Né, certo? Boi, a vaca, né? Então, a solium é um cestodo causador da teníase. Um adulto possui, além de ventosas, ganchos nos cólex, ou na cabeça dele, né? Tá? Possui mais de 1 metro de comprimento, podendo atingir de 5 a 6 metros. Em alguns casos, podem chegar até 8 metros, tá? Tamanho da tênia solium. Já ouviram falar disso, gente? Falam para mim aí. Aí, pessoal. Oi? Sim, professor. Eu tinha até comentado esse dia na aula que eu já tinha visto no museu. Uhum. Aí eu tenho aí a teníase, que é a eliminação de proglote nas fezes da pessoa contaminada, cada uma possuindo centenas de ovos. Então eu tenho meu hospedeiro intermediário, que é o porco ou o próprio homem, né? Ele vai ingerir os ovos e desenvolve o cisterco nos seus tecidos, principalmente o muscular. Depois, o homem pode ingerir carne contaminada e mal cozida, levando ao desenvolvimento da tênia adulta no intestino. O período pré-patente é de 60 a 70 dias para ela se desenvolver. Tranquilo? Gente, qualquer dúvida, vocês pedem para eu voltar, explicar de novo, eu mudo a explicação, eu volto. Não tem problema. Eu só quero que vocês me falem se está fluindo. Está fluindo por enquanto? Então, a gente vai ver aí também a questão de proglotes mediárias, proglotes grávidas. A gente já vai chegar na parte desses proglotes, tá? Tranquilo aí? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, eu posso continuar ou alguém tem alguma pergunta aqui? Então, show, então. Sim, professor. Eu tenho aqui, ó, Plateomyini cestóides. A teníase é um parasitose intestinal, né? Decorrente da ingestão de cisticercos, que são os ovos dela, né? Eu tenho o verme adulto no intestino humano. Provoca o aumento da motilidade intestinal, inflamação crônica e eosinofílica. O que eu quero dizer com isso, gente? Porque eu vou obstruir o quê? O meu intestino. Com isso, também eu acabo causando lesão nele. Certo? A tênis sólido. Diagnóstico é feito pela visualização de ovos ou proglote nas fezes. Reparem bem que eu tenho uma proglote madura aí. Eu tenho aí ovário e útero, né? Tênis sólido. A proglote grávida, tá? Então, a gente tem a imagem aqui dos ovos, certo? Repare que é bem redondo, né? É bem redondo. Parece um planeta com uma cratera no meio, né? Não é isso? Concorda ou não concorda? Sim, professor. Show. Então, já a saginata, ela não é tão redonda quanto a solium, os seus ovos, né? É feito pela visualização dos ovos ou proglote nas fezes também. Aí, ó, a diferença. Ela é um pouco mais oval do que redonda. É, da saginata, tá?
e a sua proglote. Aí, ó, a comparação entre a sólio e a saginata. Geralmente é mais redondo, pode ser um pouco mais achatada também. O ovo aqui é mais formato de ovo. Ou pode estar assim, ou pode estar mais redondinho, tá? Tem uma diferença, né? Reparem bem que aqui é muito colado, o centro do núcleo dele, né? Aqui não é tão colado, tem um espaçamento também, ó, tá vendo? Tá? Então, a gente tem uma diferença visual aí, né? Dá para identificar legal a diferença entre os ovos da sólio com os ovos da saginata. Aí, ó, em relação aos proglotes grávidas, eu tenho aqui os proglotes da sólio e o proglote da saginata. A sólio eu vou ter... Perdão, pessoal. A sólio eu vou ter de 7 a 13 ramos. Ramos que eu falo é esse aqui, gente. Dentro da proglote, como se fosse uma arvorezinha aqui, tá vendo? E a saginata que eu vou ter de 15 a 20 ramos. Olha o tamanho. Ela é maior do que a sólio. Certo? Tranquilo, gente? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Tranquilo, gente? Sim. Então, show. Então, o que é a chamada cistocercose? É uma doença parasitária adquirida através da ingestão de alimentos contaminados com ovos de tênia sólio e, claro, também com ovos de tênia saginata, não só sólio, beleza? Então, os sintomas dessas doenças podem ocorrer meses ou até mesmo anos depois de ter consumido tais alimentos. Dentre eles, podemos citar dores de cabeça frequentes, convulsões, transtorno de visão, vômitos, infecções na coluna, demência e perda da consciência. A maioria das pessoas com cistocercose nos músculos não apresentam sintomas. Tranquilo? Então, ela se constitui, a cistocercose se constitui no desenvolvimento cistercos no tecido humano. Por conta de quem? De uma ingestão acidental de ovos de tênia, tanto de saginata quanto sólio, tá? Ambas vão estar no músculo, nos músculos, tanto do bovino quanto do suíno, tá? Então, ela vai ocorrer em diversos organismos, somente no cérebro, neurocistocercose, olhos, músculos e fígados. Com isso, vai causar convulsões, perda de acuidade visual, psicoses, fadigas, câimbras. O diagnóstico é feito por métodos de imagem e sorologia. Certo? Então, tem a causa aí, o estado larvário da tênia sólio. Em humanos, aí, eu tenho a epidemiologia, maior prevalência na tênia sólio. Sintomas. Em áreas não vitais, elas são assintomáticas. Em áreas vitais, elas acabam se tornando sintomáticas, tá? Então, libera as proglotes grávidas dos ovos. Esse ovo embrionado, ou chamado de proglote, vai ser ingerido. Ou a proglote ser ingerido por outro, outro ser humano aí, por exemplo. Com isso, a sua oncosfera, que é o formato do ovo, né, que a gente chama de ovo aqui, vai eclodir, vai penetrar na parede intestinal, vai para a corrente sanguínea, a larva vai para a musculatura do tecido conjuntivo do cérebro, do pulmão e dos olhos, e corre risco de calcificar. O problema é quando calcifica. Aí que mora o perigo, tá? Pessoal, até aí tá tranquilo a explicação? Tá bem óbvia?
que vocês estão achando? Tá tranquilo assim, professor. Assim, gente, eu vou falar pra vocês. Eu acho a TN é um dos mais tranquilos que tem para se debater, né? Eu acho tranquilo, né? A situação tranquila tá bom, então, tá ótimo. Olha aí, lembra que eu falei com vocês? Aqui, ó, os cisticercos aqui no cérebro. Estão vendo a região? Olha só. Pode acontecer isso aí, ó. Olha o tamanho. Beleza? Então, então até aí, os sintomas que podem desenvolver são dor abdominal, sensação de fome, astenia, que é a perda de força física, náuseas e diarreia. Sintomas, ó, teníase, aumento ou perda de apetite. Na cisticercose, eu vou ter dores de cabeça. Teníase, desconforto intestinal. Cisticercose, vômito. Teníase, diarreia. Cercose, dificuldade para andar. Teníase, eu tenho que aí enjoo. Cisticercose, convulsões. Teníase, eu vou ter uma irritação. E na cisticercose, eu vou ter dor de cabeça, cefaleia, tá? Eu vou ter uma fadiga. Na teníase também vai me causar fadiga. Vai me causar uma epilepsia na cisticercose. Na teníase, eu vou ter uma insônia. E na cisticercose, eu posso desenvolver edemas, tá? No caso da teníase, ela pode ser assintomática. A pessoa pode nem fazer ideia que está contaminada, certo? E a minha profilaxia? Ó, teníase, não comer carne mal passada. Cisticercose, educação sanitária. Teníase, fiscalização de carnes e derivados. Cisticercose, lavar as mãos. Teníase, eu resolvo com saneamento básico. A cisticercose também. Teníase também, ó, vermifugação de rebanhos também ajudaria. Daria, tanto nos rebanhos suínos, rebanhos bovinos, né? Certo? E o tratamento da teníase, usar herbicidas, cisticercose também. Tratamento, uso de drogas alternativas, cisticercose também. Teníase, remédios populares. E no caso da cisticercose, dependendo do caso, só cirurgia tem como remover. Tranquilo, gente? Essa tabelinha aí, essas tabelinhas aí. Então, situação típica da infecção, eu tenho o homem é hospedeiro definitivo da tênia sólio ou tênia saginata, pela ingestão de carne crua ou uma passada contaminada. Com isso, vai desencadear o quê? A patologia conhecida como teníase, certo? Então, o homem também funciona como hospedeiro intermediário, ingerindo água ou alimentos contaminados com ovos do parasita, devido à contaminação fecal, desencadeando a patologia conhecida como cisticercose. Vale ressaltar que é mais difícil a água estar contaminada, tá? Por quê? Alguém sabe me dizer? Hein? Por que é mais difícil eu estar com a água contaminada com cisticerco? Hein, gente? Por que eu não posso dizer Não que sei. está com... Vocês não sabem? Vamos parar para analisar aqui. Quais são os maiores casos que tem de tênia? É através de quê? De alimentando o quê? Ele se alimenta de quê para estar contaminado? Tem que ter cistos. Tem que ter cistos de quê? De tênia aonde? O que é mais fácil achar?
É mais fácil achar na carne, não é isso? Porque os animais se alimentam, acabam se contaminando, certo? Não foi o que a gente falou agora, no músculo? Sim ou não? Então, por que fala aí da questão da ingestão da água? Pode acontecer, mas é uma coisa atípica, certo? É muito difícil. Por quê? Porque a água tem que ser contaminada também através do quê? Através do contato do cisto com a água, né, gente? Então, não é algo tão simples assim, não. Isso geralmente acontece se a região estiver próxima aí de um lago, alguma coisa assim, uma água ali, né? Tá? A tênis não transmite ao homem a cistercose ou a infecção é muito rara. Na verdade, gente, a gente pode considerar que a infecção é muito rara. Ela apresenta casos sim, tá? É muito raro, mas pode acontecer. Já é sólido, mais fácil desenvolver cistercose. Os animais não desenvolvem a teníase, a exceção cometida pela cistercose, conhecida popularmente como canjiquinha. Lembrando que os animais são hospedeiros intermediários. São reservatórios e fontes de infecção. O paciente infectado com a forma adulta da tênia funciona como agente disseminador, libertando grande quantidade de ovos nas fezes. O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da tênia sólida saginata. O suíno e o bovino são hospedeiros intermediários, por apresentarem a forma larvária nos seus tecidos. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Então, o ciclo da tênia, né? Ó, eu tenho aí tanto demonstrando aqui a sólium quanto a saginata com as plagotes grávidas dela. Esses ovos são eliminados no ambiente por meio de fezes. Os bovinos ou suínos contaminam-se ingerindo alimentos contaminados por ovos de plagote, parasita. Essa larva vai penetrar pela parede intestinal e vai migrar para a musculatura, por meio da corrente sanguínea, tá? E essa larva se desenvolve em cisticerco lá na musculatura. E vai lá o ser humano e come aquela carne. E acaba se infectando, comendo essa carne crua, que tem que conter, claro, o cisticerco. Beleza? E os adultos, a forma adulta só vai desenvolver no intestino delgado. Tranquilo, gente, ou não? Vamos lá. Falam para mim. Tranquilo, professor. Tranquilo é uma palavra muito forte, professor, mas está fluindo. Ah, então tá. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês pedem para voltar, hein? Se entenderam, falem, gente. Sinaliza aí. Eu sei que é muito nome, muita informação, mas sinaliza aí para mim, por favor. Vamos lá. Não deixam de falar nada, não, hein? Sempre falo alguma coisa, tá? Olha aqui, ó. Agora o ciclo um pouquinho mais avançado, ó. Eu tenho hipoglote liberando ovos de 30 a 40 mil, chega até 80 mil, tá? Essas plogotes são ovos com embrião, a gente chama de oncosfera. Vai ter 3 pares de acúlios que vão ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário. HI, hospedeiro intermediário, tá? Vão permanecer viáveis até 1 ano, mas a dissecação mata esses ovos. Beleza? Caso ele seja ingerido por um suíno, ó, por exemplo, a oncosfera resiste ao suco gástrico, graças à sua casca estriada, e vai ter a ação da pepsina, tá? É uma enzima que vai proteger ele contra o suco gástrico, somente aqui nesse momento, tanto do suíno ou do bovino, tá? Dependendo
qual tênis se trata. A casca vai fragmentar-se no suco intestinal. Vai ter ação dos sais biliares. Lá no suco intestinal, gente, essa oncosfera vai migrar até os capilares. Então, lá nos capilares, elas vão se instalar nos músculos sublinguais do suíno e no músculo diafragmático do cérebro. Eu tenho aqui, músculo diafragmático do cérebro, né? Perdão. Eu tenho aqui, então, por exemplo, cisto cerco celulosae, sobrevive cerca de 2 anos, tá? Então, a pessoa vai se contaminar através da ingestão dessa carne mal passada ou mal cozida. E eu tenho aí a fixação do cerco do intestino. E a tênia, que vai demorar para virar adulto cerca de mais ou menos de 2 a 3 meses e começar a liberar ovos, tá? Vale lembrar que a fêmea é hermafrodita, ou seja, ela é tanto macho quanto fêmea, certo? Por isso que ela é chamada de solitária. Sim ou não? É 2 em 1, professor? Sim, 2 em 1, exatamente. Até porque você tem uma bicha desse tamanho no seu intestino, acho que já está de bom tamanho, tá não? Uma sólida chega a 8 metros. A saginata pode chegar até 14, 15 metros. Desconjuro, professor. Eu vi essa série que tem, que passa tarde da noite, o cara foi fazer uma cirurgia, aí tô vendo um negócio puxando, parecia um barbante. Ele foi fazer uma cirurgia para uma coisa e acabou descobrindo outra. E olha que o médico falou que ele deu sorte, porque ela poderia ficar sem causar sintomas por anos. Ah, ela é assintomática. Uma praga. Por isso que é bom sempre tomar um vermífugo. Sempre bom tomar um vermífugo, gente. Transmissão. A teníase ocorre devido à ingestão de carne suína ou bovina que não teve os devidos cuidados ao despreparo, como congelamento e cozinhamento, contaminando com o cisto-cerco os ovos da tênia, dependendo da espécie. Pode ser tanto sólido quanto saginata, né? Teníase pode acontecer uma autoinfecção externa, uma autoinfecção interna ou uma heteroinfecção. Alguém pode me explicar o que daria uma autoinfecção externa? Hum? O que seria uma autoinfecção externa, pessoal? Falam para mim, por favor. Você arrisca aí. Vamos lá. Seria larvas presentes em resíduos de fezes, professor? Na região anal, ou pela mucosa retal? Olha só, autoinfecção externa. Não seria a pessoa estar contaminada e não lavar a mão e acabar tendo contato com a boca, não? Sim ou não? Seria uma porta, né? Uhum, exatamente. E a autoinfecção interna? E a externa? Interna agora, interna. Professor, seria ingerir algo contaminado? Isso, o cisterco, né? Ingeriu o cisterco. Isso. Você não conseguir. O negócio voltar também, né? Você está contaminado por algum motivo, você acaba se recontaminando com ele, tendo contato de novo, né? Com ele. Ou você acabar comendo seu próprio. No caso, seria neném, né? Você acaba comendo o próprio cocô diretamente, né? Ficou claro o que eu falei?
Ficou. Exemplo bem A forte, né? externa Sim. seria, externa seria porque a nossa mão, no caso, é externa, em contato com a boca, causa infecção externa. E interna já seria, porque já foi ingerido, no caso. Né? Já foi mais direto, né? Tá? Isso aí. E a heterinfecção? Heterinfecção que seria aquilo que a gente falou, da contaminação, vocês falaram aí, né? Ô, professor, Oi, pode falar. Pode no falar. caso, essa infecção interna que o senhor se refere é como se a gente tivesse comido, por exemplo, uma carne contaminada. Uhum. E no Isso aí. caso da Pode ser também. infecção externa, a gente pode imaginar a falta de higienização das mãos em Uhum. contato com a boca, aí já dá para tirar uma ideia. Isso aí. Isso aí. E a heterinfecção? O que vocês acham? Hein? É uma coisa que... Seria algum tipo de verminose presente em alimento contaminado? Verminose, não. Já é o verme mesmo, mas... No caso, então, os ovos já ali no alimento? Seria o quê? O contato, o quê? Heterinfecção. O que seria heterinfecção? Estimulação sexual, alguma coisa do tipo? Não, não é isso não. Heterinfecção, gente. Alguém pesquisa para mim e fala. Eu vou falar não, vocês falarem agora, um pouquinho. Vai lá. Alguém pesquisa aí e me fala agora. Vou dar a resposta não. Vamos lá. Aqui, professor. Pode falar. Ovos presentes na poeira ou alimentos atinge novos hospedeiros. Através do quê? Ele vai ser o quê? Ele pode ser o quê? Carregado, pode ser carregado pelo ar, não é isso? Pode Isso. ser o que mais? Por poeira. Carregado por poeira, beleza. Carregado por quê? Insetos. Isso é a infecção. Isso aí. Todo mundo entendeu agora, gente? Inclusive, tinha uma questão quando falava da ameba desse na prova, certo? Sim ou não, gente? Tinha ou não tinha? Pessoal? Oi? Tem alguém aí? Sim. Show. Então, aí, a patogenia. Causam fenômenos tóxico-alérgicos pelas substâncias excretadas, provocam hemorragias através da fixação na mucosa, com isso destrói o epitélio e produz inflamação. Tá? Então, elas competem com o hospedeiro pelo suprimento nutricional também. Também é uma bicha de 8 a 14, sei lá, 15 metros, é muito grande, né? Então, ela vai precisar bastante alimento. Como médico diagnostica teníase? Teníase tende a ser basicamente clínico, diante de sintomas que são notáveis e bem específicos. As pessoas logo procuram auxílio médico através de uma conversa com o paciente e de análise dos sintomas. O profissional começa a suspeitar de tal doença. Tá? Então, você faz para diagnosticar através do exame de fezes, que é o mais indicado nesses casos. Após a coleta, o recipiente deve ser levado para análise no laboratório. O especialista irá buscar nas fezes a presença de proglótides através de tamização do bolo ou a presença de ovos através de métodos comuns. Também pode realizar testes sorológicos por busca de antígenos. Né? Geralmente, esse procedimento costuma dar resultado favorável e logo se obtém a certeza que se é ou não caso de teníase.
Após a confirmação, se dá o início imediato ao tratamento, para que as complicações não se tornem mais graves e para que não restem sequelas, tá? Diagnóstico laboratorial, o exame de fezes, proglotes ou ovos. Pode também realizar pesquisas de ovos na pele com a técnica da fita adesiva na região periana. O que seria região periana? Região do períneo. Isso, do períneo, isso aí. Entre o órgão genital e o ânus, não é isso? Sim ou não? Sim. Show, isso aí. Então, através de posso diagnosticar através de raio-x, visualização de cistos nos olhos, tomografia computadorizada, exame por radioisótopo, ultrassonografia. E dei exemplo do tratamento aqui, que é com praziquantel e albendazol. São os medicamentos utilizados, tá? Então, eu posso usar também aí a nicosamida ou praziquantel, dose única, ou posso também usar uma semente de abóbora, 300 gramas de água ou leite. Sentar numa bacia de água morna e vai ter a eliminação da tênia. Tá? Eu tenho uma neurocercose, medicamentoso cirúrgico, também praziquantel ou albendazol, 28 dias, utilizando ainda corticoide mais anticonvulsivos. Isso no caso quando eu tiver uma neurocistocercose, certo? Que já é uma forma mais avançada, mais complexa de fazer tratamento. Concordo, gente? Sim ou não? Concordo, pessoal? Sim ou não? Neurocistocercose, né? E aí, o nosso mapa mental, para a gente fechar. A definição, o ciclo biológico, tá? Transmissão, profilaxia, para a gente fechar aí. E o equinócios granulosos, pessoal? Como é que a gente faz? Aí eu vou pedir para vocês um trabalhinho aí, tá? Vai valer para adicionar a próxima prova também, do equinócios granulosos, beleza? Só vocês fazerem em geralzão, tá? É em grupo também, tá, gente? O mesmo grupo do seminário. Faz para mim aí o resumo do equinócios granulosos, beleza? Beleza. Show, para entregar. Não precisa entregar agora não, tá? Vocês têm para me entregar, deixa eu marcar. Daqui a pouco, no final da aula, eu passo a data para vocês, tá? Vou dar um tempo bom para vocês fazerem. E é isso. Dessa aula que a gente fechou agora, nós vamos para a segunda agora. Show? Pessoal, olha só, antes de eu começar aqui, vamos lá, deixa eu marcar com vocês aqui, ó. Vocês podem me entregar, então, esse trabalho? Pode, marca aí para mim. Dia 3. 3/6. Pode ser? Pode ser, professor. Todos concordam? Sim. Desculpa, professor, com que agora? Professor, além daquele outro trabalho, Além do seminário, tá, Júlia? É que eu tô falando. Além do seminário, tá bom? Esse pro dia 3/6 vai ser o quê? Desculpa. Vai ser o equinócios granulosos, tá, gente? A gente vai... Eu vou passar para vocês, no final eu vou mandar. Vocês fazem o mesmo esquema que a gente fez aqui, Os tá? mesmos grupos que já tem, né? Isso, não 5. trocar não. Isso, Tá não trocar bom. não, gente, tá bom? Aí fala o seguinte, fala um pouco dele, resume, né? Faz igual eu faço aqui na aula, taxonomia, explica o que ele é, só que é breve, tá, gente? Não precisa colocar tanta coisa igual eu coloco aqui na aula, não. Faz só um resuminho só, tá? No máximo aí uns... não precisa colocar muita coisa não, bota só uma coisa geral, tá, pessoal? Uma coisa bem geral mesmo. Tranquilo?
Só a parte básica, ciclo, não precisa entrar em muitos detalhes não, tá? Tratamento, profilaxia, o que a gente já faz aqui, combinado? Combinado, professor. O senhor ia Tá? falar o quê? No máximo o quê? Então, para entregar até dia 3. Até dia 3. Vou dar praticamente um mês para vocês aí, gente. É para fazer tranquilidade mesmo, tá? Não precisa ter Não, pressa ia não. falar do tamanho dele? Ah, não é. Não precisa ser muito grande, não. Tá bom. Tá, dá uma resumida. Vamos dar uma resumida, fica mais fácil para vocês também, tá? Combinado? Que é só isso, pessoal. Mas aí qualquer coisa a gente debate também, tá? Se alguma dúvida, a gente fala sobre ele. É para fazer em Word? Pode ser, mas bota uma imagem também, tá, gente? Bota umas imagenzinhas, tá? Pode fazer em Word. Bota umas imagenzinhas também, né? Um ciclo bonitinho, mas pode ser em Word mesmo, tá? Beleza, então, Ok. gente. Certo? Ô, Júlia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Júlia, eu não esqueci você não, tá? Eu vou trazer na próxima aula. Tá. Eu não esqueci, não. O que aconteceu? Hoje... aquilo é interessante. O que aconteceu? Hoje, eu tive que terminar essa aula e agora eu vou entrar em outra. Quando eu terminar a parte dos minutos, na verdade, vai faltar mais 2 depois. Quando eu fechar, eu vou acrescentar aquele parasita que você mandou para mim, que é muito interessante mesmo. Por isso que há aquela história de zumbi, né? Vocês já ouviram falar dessa história, né? Depende. De zumbi. Porque já morreu. Ele está andando através da ação do parasita como o parasita está mexendo no neurotransmissor dele. Eu achei que fosse mentira. Eu Não, não não é acreditei. mentira, Só que não. uma pesquisada, Aham. alguns lugares, né, alguns sites falaram que de fato isso acontece. Eu falei, vou perguntar pro professor para ver. Não, acontece sim. Eu vou trazer para vocês isso daí. Eu vou trazer melhor, vou mandar para vocês quando a gente fechar isso daí. Eu vou trazer, isso é interessante, bastante interessante. Beleza, gente? Vamos lá continuar. A gente vai continuar agora, tá? Deixa eu abrir aqui o próximo. Deixa eu ver se eu já abri. Já. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Beleza. A gente vai falar agora sobre tricúria e tichiúra e sobre a ancilostomose. Os outros dois eu vou deixar, os 2 minutos vou deixar para a próxima aula. Próximos, né? Então, só para a gente revisar, são nematóides, né? Nematoda, do grego nema, significa fio, são vermes mais arredondados. A gente lembra que a gente falou, a gente vai ter vermes achatados e vermes arredondados. No caso, nematóides são vermes arredondados. Eu chamei de pseudocelomados, apresentam sexos separados, cutícula de revestimento, tubo digestivo completo, boca e ânus, diferente, por exemplo, da tênia, que não tinha tubo digestivo, certo? Eu tenho aí também são parasitas de animais e plantas, né? De um modo geral, falando dos nematóides. Eu vou falar agora sobre o Trichurus trichiura, tá? Isso aqui são os ovos, tá? O formato dos ovos do Trichura trichiura. Então, eu chamo de Trichuridae, classe nematoda, ordem Trichuridae, família ordem Trichuroidae, família Trichuridae, gênero Trichurus, espécie Trichurus trichiura, tá? E aí, ó, Trichura é uma verminose causada pelo nematóide Trichurus trichiura que se localiza no intestino grosso do homem. Os vermes adultos medem cerca de 3 a 5 centímetros de tamanho, sendo o macho um pouco menor que a fêmea, tem a cor branca ou rosa e em ambos os sexos. Olha a imagem aqui, ó. E lá no intestino grosso. Certo? Aí, ó, como é que fica, gente? Olha só, lá no intestino grosso, ó. Olha como é que olha a quantidade.
Então, os adultos do tricura em infecções leves ou moderadas habitam tanto o seco quanto o colo ascendente próximo no meu intestino, né? Olha aqui, então, eu tenho aqui colo ascendente, tá? Olha a quantidade, gente. Então, a infecção tem submissão cosmopolita, ou seja, está em tudo quanto é parte do mundo. Cerca de 1 bilhão de pessoas infectadas, das quais 350 milhões são menores de 15 anos. Apesar de amplamente distribuída, ele prevalece em áreas quentes e úmidas, claro, em países tropicais. Então, bastante frequente nas áreas rurais e periferia das grandes cidades sem saneamento básico adequado ao estado. É triste demais, né? Olha aí, gente, é o estado do local. Morfologicamente, a gente falou, adultos de 3 a 5, hábitos, intestino grosso, tá? Fica ali no seco e no colo ascendente. Parasita tissular, ele fica no esôfago longo, delgado. 2/3 anteriores do corpo ficam mergulhados na mucosa intestinal. Eles ficam lá por isso, eles ficam lá na parte do esôfago, longo, delgado, fica ali mergulhados próximo da minha mucosa intestinal. Permanecem fixados à mucosa, se alimentam de enterócitos lisados, vivem cerca de 3 anos, mais ou menos, variam de vida entre 1 a 8 anos de vida. Ovos no formato elíptico, tá? 5 a 55 por 22, pequenininho, né? O ovo já está embrionado. A casca tripla. Ó, por que ele é triplo? Ó, 1, 2, 3, concordam? 3 camadas, tá? Poros salientes transparentes nas minhas extremidades. Oviposição desse ser vai de 3.000 a 20 milhões de ovos por dia. Porém, o ovo não se desenvolve numa temperatura menor que 9 graus Celsius ou maior que 52 graus Celsius. Pô, chegar a maior que 52 vai ser bem complicado, né? Não sei, é muito difícil ter essa temperatura aí. Tranquilo, gente? Tá fluindo? Tá sim. Show. Qualquer coisa vocês falam que a gente volta a explicação, fica diferente. Não tem problema não, hein? Olha, eu ia falando, macho e fêmea. Eu tenho macho, o macho geralmente é menor mesmo, né? Ele vai ter a sua parte final enrolada, ventralmente, igual uma espiral, parecendo um ganchozinho, já já vocês vão ver, tá? Cor branca ou rosa. Anterior, corpo achatado e mais longo, médio de 3 a 5 e parasita intestino grosso, tá? Ó, fêmea, macho, certo? Eu não falei que é tipo um ganchinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês veem o formato de enganche é o macho, ó. Macho e fêmea. E aqui é o ovo. Tá? Então, eu tenho aí o macho que vai ser um pouco menor que a fêmea, variar de 3 a 4,5. A cauda dele é fortemente recurvada no sentido ventral, com o espículo protegido por uma bainha. A fêmea, de 3,5 a 5, com extremidade posterior romba e reta. Tá? Então, ambos apresentam a porção anterior longa, filiforme e afilada. Beleza? Olha aqui, ó. Extremidade da cauda, caudal. Aqui, ó, a extremidade cefálica. Tem essa volta aqui no macho. Verme adulto macho, 3 centímetros. Verme adulto macho e fêmea juntos. Verme adulto fêmea, 4 centímetros. Aqui, ó. A fêmea, olha aqui, ó. Ela é mais grossinha aqui. Reparem bem, ó. E ela não é curvada. Ao macho,
totalmente curvada. E aqui eu tenho os ovos. Certo? Morfologia, os ovos. De 50 a 55 nanômetros, largura de 22, formato elíptico, características com poros salientes e transparentes em ambas as extremidades, preenchido por material lipídico. Casca com 3 camadas, por isso que ele se torna mais resistente, tá? Por isso que ele chega a durar até 3 anos, não é isso? Ele dura bastante tempo. Transmissão, ingestão de ovos larvados procedentes do solo, água ou alimentos contaminados com fezes humanas. Então, eu vou contaminar ou a minha água ou a minha alimentação também, tá? Tendo esse contato com as fezes. Ou seja, o saneamento básico resolveria praticamente essa doença. Moscas também são vetores que transportam os ovos, que vão depositar nos alimentos, e pode ser também através do ar, eles também vão ser carregados. Certo? Gente, vocês estão acompanhando? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer que eu explique diferente? Me ajuda aí, vamos lá. Por mim tá tranquilo, tá indo. Tá, então vamos lá. Infectividade, hospedeiro homem, ovos são infectantes por longos períodos, por isso que por causa do seu ovo ter 3 camadas, tá? Não esqueçam disso. O número de parasitas normalmente é pequeno. Peridomicílio é o local. Importante infecção de áreas de alta endemicidade. O que é peridomicílio, gente? O que seria peridomicílio? Áreas próximas aonde? As casas, não é isso? Ovos resistentes do meio ambiente também. Certo? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Eu entrei agora, cheguei agora no trabalho. Mas tá dando para acompanhar, sim. Beleza, então. Então, eu tenho o ciclo biológico aí. Os ovos são eliminados com as fezes. São infectados através de longos períodos. O embrionamento dos parasitas é externo. A gente já vai falar sobre isso. A larva infectante forma-se no interior do ovo e aí permanece. Eu tenho aí ingestão do ovo com a larva infectante por parte do homem. Desenvolvimento das larvas nas criptas fecais. Geralmente, a quantidade de parasitas não é tão grande. E vai ter aí acasalamento de parasitas adultos e ovipostura. Tá? Então, ele é um ciclo monoxênico com apenas um hospedeiro, só o ser humano. Tá? Os ovos são eliminados através das fezes. O embrionamento dos parasitas é externo, como a gente tinha comentado. A larva infectante forma-se no interior do ovo e permanece ali. A ingestão do ovo com a larva infectante por parte do homem. E eu tenho aí também desenvolvimento das larvas nas criptas fecais, tá? As criptas do seco. Então, tem aí o ciclo biológico, tá? O homem ele acaba sendo contaminado, ele vai ingerir esses ovos contaminados já, que vai descendo no seu corpo, certo? Assim que eles chegam, né, resumidamente falando, acabam próximo ao intestino, acaba surgindo, né, crescendo ali, desenvolvendo macho e fêmea. Eles acasalam e acabam liberando novos ovos, tá? E faz o retorno. Isso é bem geral que eu falei, tá? Fico bem generalizado. Tranquilo ou não, gente? Falam para mim.
Esse é bem tranquilo. É bem comum entre as crianças, né? Esse tipo de Isso. verminose. Isso, é bem comum mesmo. Bem comum mesmo entre as crianças. Isso aí. Pessoal, então olha aqui, ó. Os óvulos vão ser liberados nas fezes, vão ficar depositados no solo, podem grudar e contaminar os alimentos. A fase 4 ali, os ovos vão ser ingeridos com os alimentos. Esses ovos chocam e liberam larvas. As larvas entram na fase adulta e liberam novos ovos. E assim por diante. Certo? Então eu tenho aqui. Ó, pessoal, rapidinho, vocês tranquilo aqui ou não? Pessoal, esse ciclo também está tranquilo ou não? Sim. Sim. Então, show. Vamos continuar. Depois que elimina as fezes aí de novo, ó, tem depósito de ovos não embrionados com as fezes, com as fezes no solo, sob condições favoráveis, que já melhorou um pouco a explicação, né? Com o solo úmido e quente, os ovos sofrem processo de embrionia, tá? E esse acaba que ele se torna o quê? Embrionados, certo? Então, a ingestão de ovos embrionados pectantes presentes em águas, em alimentos líquidos e mãos contaminadas. E alimentos também. Quando o ser humano ingere ele vai aqui, ó. Vai acontecer o quê? O amolecimento das membranas dos ovos pelo suco gástrico, pancreático, e vai haver o quê? Liberação das larvas no intestino delgado, tá? Então, a penetração das larvas no epitélio da mucosa intestinal pelas criptas de Linhecum e vai migrar para o cólon. Gente, eu não vou entrar nessas criptas de Linhecum nessa coberta de vocês, não, mas lembraram pelo menos que eles entram no epitélio da mucosa intestinal. Beleza? Então, lá, as larvas vão sofrer mudanças e vão amadurecer até essa fase adulta e elas vão copular. E o processo vai começar novamente. Tranquilo? Então, eu dependo, então, do suco gástrico para quê, gente? Para quê? Para eclodir o quê? Os ovos. Certo ou errado? Certo. Então, isso aí já é uma colinha, hein? Então, a minha patologia vai ser inflamação da mucosa intestinal, aumento da motilidade intestinal devido à liberação dessas toxinas da lá. Eu vou ter eosinofilia. O que seria a eosinofilia? O que seria a eosinofilia, gente? Gente, só um minutinho. Espera aí que eu já volto. Vou pegar um negócio aqui. O que é a eosinofilia, gente? Fala para mim. Hein? Eu pesquisei aqui, está dizendo que é nível elevado de glóbulos brancos e Por quê? combatem doenças conhecidas Isso. como eosófilos no sangue. Isso. Isso aí. Isso aí. Então, vai aparecer ele porque
vai ter o quê? Isso aqui é um jeito de proteção, não é isso? Os glóbulos brancos para pedir, né? O parasita, né? O tentar, né? Beleza? Sinais e sintomas. O parasitismo, pelo parasita tricura, é geralmente assintomático. As manifestações mais frequentes no caso sintomáticos são: eu tenho aí cólicas intestinais, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, insônia e perda de peso. Tá? Nas infecções severas pode ocorrer tenesmo e enterrogagia acompanhado por anemia. O que seria essa palavra aí, gente? Tenesmo. Fala para mim. Hein? Eu pesquisei aqui de novo. É uma vontade intensa de evacuar, mas a sensação é de não ocorrer esvaziamento completo ou nem ocorrer a evacuação. Isso, porque pode ter o quê? Pode ter o quê? Obstrução, tá? Pode ter obstrução ali. E quando eu falo aí de enterorragia, fala para mim, o que é? O que, professor? Hemorragia intestinal, Peraí, hemorragia o quê? Fala comigo. Hã? intestinal. Isso aí. Eu tenho uma hemorragia intestinal. Com isso, eu vou ter acompanhado com anemia. Por quê? Eu tenho hemorragia constante. Com isso, vou perder muitas hemácias, né? Certo ou errado? Certo. Vocês estão vendo que uma coisa leva a outra, né? Por isso que eu tenho essa baixa aí de ocasiona uma anemia, tá? Então aí, ó, indivíduos, alguns não vão apresentar manifestações claras. Essa evolução pode levar a dor abdominal, flatulência e febre moderada, diarreia com perda de peso nas infestações intensas, pode haver desidratação, constipação e tenismo. Em casos graves, pode haver prolapso retal. O que é o prolapso retal? É isso aqui, é o prolapso retal. Olha como é que fica, gente. Casos graves, né? Diagnóstico. Nosso laboratorial de tricuríase baseia-se no exame parasitológico de fezes com pesquisa do uso do parasita. Os vermes adultos podem ser encontrados ao exame macroscópico nas fezes. Então, eu botei aí, diagnóstico, o exame parasitológico de fezes, método de sedimentação, tá? Eu botei aí um tratamento, pode usar aí através de mampoato de piramidel, mesbendazol, mebendazol e abendazol, tá? Beleza?
Pessoal, olha só. Aproveitando a deixa, vocês podem unir aquele trabalho que eu pedi para vocês, do cálculo nossos, pode acrescentar esse método de sedimentação também, tá? Vocês falarem também um pouquinho. Ouviram o que eu falei? Sim. Nesse trabalho do resumo, acrescentar esse método aí? Isso aí. Isso aí. Ok. Tratamento, então, benzimandazol, albendazol, tá? Para tratamento. Métodos preventivos, ó. Medidas de controle relacionadas com parasitas, denominados gel-eumintos. Por que isso é chamado de gel-euminto, gente? Porque ele se transforma através do quê? Do contato com a... Contato com a o quê? Eles sofrem alteração com contato com o solo, pessoal. Por isso que eu chamo de gel-euminto, tá? Então, a peridomicia é o local importante de infecção em áreas de alta endemicidade. Próximo ao domicílio aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Próximo, tem casas aqui. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Essa valeta aqui, ó. Próximo aqui, ó. E podendo brincar ali, criança tendo contato com essa terra, com o solo. Olha aí, ó. Lavar bem as mãos e alimentos. Aí, ó. A mão-boca aí, ó. Prevenção. Beber água tratada. Não ficar bebendo água de torneira. Cuidado com o solo contaminado. Aí, ó, o esgoto tratado é uma questão de saúde. Promover a saúde. Medidas preventivas como, né, educação e saúde. Palestras, né? Vocês podem fazer palestras, fazer medidas preventivas. A pessoa conhecer, vocês atuarem, tá? Com relação a essas medidas preventivas, medicamento. Isso aí vocês podem atuar também. Orientação, palestras, teatro, utilizando a educação e saúde como uma arma para expansão e melhoria, tá? E a minha profilaxia é o quê? Aí, ó, saneamento básico, construções de fossas sépticas, educação sanitária, higiene pessoal e tratamento do solo e da água. Isso aqui são os meios profiláticos de impedir a contaminação. E epidemiologia é um parasita que a gente chama de cosmopolita, tá? Ele apresenta o quê? Uma prevalência associada com o ascaris, lubricoides, caridíase, que a gente vai falar em breve sobre ele. Na verdade, a gente já falou, né? Bastante frequente nas áreas rurais e periferias das grandes cidades sem saneamento básico adequado. Medidas de controle relacionadas com os parasitas chamados geoparasitas, que são aqueles que desenvolvem com contato com o solo, tá? E aqui a gente tem o nosso mapa mental prometido de toda a nossa aulinha aí, certo? Antes de eu começar, pessoal, a falar sobre a ancilostomose, eu vou lá que eu vou pegar um pouco de água para mim, tá? Já volto, rapidinho, tá? A gente vai fechar hoje com a ancilostomose. Tranquilo? Tranquilo. Tá, só dá um minutinho aqui que eu vou pegar um pouco de água para mim, gente. Só um minutinho. Rapidinho, já volto.
E aí, gente? Estão me ouvindo? Sim. Já ouviram falar da história do Jeca Tatu? Já ouviram ou não? Oi? Já vi o filme. Ah, então, você conhece um pouco da história, né? É a comédia, assim. É uma comédia, né? Escrito por Monteiro Lobato, né? Grandes escritores aí. Criou o Sítio do Capão Amarelo, né? Opa. Então, Zeca Tatu não é assim. Ele está assim. Ou seja, o Zeca Tatu estava contaminado com ancilostomose. Taxonomia: reino Animalia, filo Nematoda, classe Cercenenteia, ordem Strongylidae, família Ancylostomatidae, gênero Ancylostoma. Eu tenho aí Ancylostoma brasiliense, Ancylostoma duodenale e Ancylostoma canino. Claro que nós não vamos entrar em todos eles, vamos entrar no soma, mas vamos falar um pouquinho também de outra espécie bem próxima dele, a partir de agora. O que é a ancilostomose? Popularmente conhecida como amarelão, é uma doença parasitária intestinal que causa diarreia moderada e dor abdominal. Eu botei aí, infecções graves de amarelão poderão ocasionar sérios problemas de saúde em recém-nascidos, crianças, mulheres grávidas e pessoas subnutridas. O amarelão ocorre principalmente em climas tropicais e subtropicais, tá? Então, os vermes parasitas causadores da doença são o Ancylostoma duodenale e o Necatorus americanus. Tá? São as duas espécies que a gente vai focar um pouco aqui. No Necatorus nem tanto. No Necatorus vamos passar falando dele. Mas no Ancylostoma duodenale. Tá fluindo, gente? Até aqui, eu sei que são muitos nomes de parasitas diferentes, mas... Como é que tá? Como é que tá até agora? Me falem. Foi. Oi? Tranquilo, pessoal? Tá fluindo? Eu posso continuar ainda ou não? Pode, professor. Então vamos lá, ó. A ancilostomose é uma doença causada pelos ancilostomídeos das espécies Stoma duodenale, Selinarcum ou Necatorus americanos. É Selinarcus ou Necatorus americanos, na verdade, né? Também é conhecido como amarelão, tem grande prevalência em regiões quentes e úmidas de solo arenoso. Os vermes causadores dessa verminose têm as periferias como principal foco de contaminação da população. Isso se deve pelo seguinte fato de que o único hospedeiro para esses parasitas é a espécie humana. Ou seja, já estou falando de ciclo quê? Heteroxênio ou monoxênico? É ciclo heteroxênico ou monoxênico aqui, pessoal? Falam para mim, por favor.
Hein? Hétero, mono? O que vocês acham? Não entendi a pergunta. É ciclo heteroxênico ou monoxênico, no caso dos ancilostomoses, das cistomoses? A reprodução, a forma de reprodução? Então, eu quero saber se o ciclo dele é monoxênico ou heteroxênico. Ele é um parasita com um hospedeiro ou mais. Isso que eu quero saber. É mono? Porque É tá mono, dizendo que é gente. só uma, né? Exatamente. Se é só o homem, ele é monoxênico. Certo? Então, os ovos dormidos causadores da ancilostomíase possuem forma ovalada, casca fina, diferente do tricura triquiura, que tinha 3 camadas, era mais resistente. Olha só como é que vem a diferença aí. Certo? Tem um espaço largo e claro entre as cascas e o conteúdo dos ovos. Ou seja, tem um espaçamento aqui, ó. Reparem bem, não tem? Olha aqui em volta, ó. Olha aqui em volta, ó. Certo, gente? Tranquilo ou não? Tranquilo. Então, show. Eu tenho aqui, então. Olha a diferença, ó, deles, ó. O ancilostoma duodenale. Olha, aparece vários dentinhos. E o Necátaros americanos. Aí, ó. Parece um alienígena. É, aparece mesmo, né? Aí, ó. Isso aqui são os dois aqui são imagens de cistoma duodenale. Coisa feia. É, parasita feinzinho, né? Esse aqui causa bastante. Esse aqui causa lesão. Olha como é que é. Parece um vampirinho. Parece aqui, ó. Parece que tem até 2 olhinhos aqui, não parece? É. A bocarra. Características. Os vermes adultos alcançam aproximadamente 1 centímetro de comprimento, sendo que as fêmeas são um pouco maiores que os machos. Possuem corpo cilíndrico, rígido, somente afilado nas extremidades. Os machos apresentam na extremidade posterior uma expansão chamada de bolsa copuladora. Na porção anterior, encontramos a cápsula bucal, que permite a distinção entre os dois parasitas. Então, eu tenho aqui, ó, ancilostoma duodenale. Olha aqui, ó, aqui é o quê? Isso aqui é a minha fêmea. Isso aqui é o meu macho, não é isso? Sim ou não, gente? Sim. Repare que aí... perdão. Reparem que aqui eu tenho a fêmea, né? Olha só, a fêmea é maior do que o macho está mais esticado. Por favor, não confundir com o tricura triquiura, que o macho que tem o ganchinho. Aqui, tá? Esse aqui lembra um pouco o formato, mas ele não tem exatamente um gancho aqui, dando aquela volta toda aqui não, tá? Diferente.
Olha aí, o macho e a fêmea. Olha o necátor americanos aí, que bichinho bonitinho. Eu tenho aí, ó, ovos são liberados nas fezes do indivíduo contaminado. Massa de células envolvida por uma membrana escura e delicada. Ovos ovais, tendo de 40 a 60 nanômetros de tamanho, mais ou menos. E esses ovos, eu vou ter aí uma larva rabditoide, que eu vou chamar de L1, tá? L1. Eu vou ter aí larva L1, L2, L3, L4, tá? Eu já vou entrar nesse detalhe com vocês. Aqui, ó, Ancilostoma duodenale. Depósito de ovos, houve posição de 20 mil a 30 mil ovos por dia, tá? O tamanho de 50 a 60. Já o Necatus americano vai ser um pouco maior, porém, a quantidade de ovos por dia eles liberam é bem menor do que a do Ancilostoma duodenale. Bem menor mesmo, né? Que vai de 6 a 11 mil por dia. Aí, ó, a morfologia, né? Eu tenho aqui os ovos, cerca de 60 nanômetros. Ovos do Ancilostomídeo em duas fases de embrionamento e com uma larva já formada no seu interior. Aqui, ó. Eu já tenho uma larva formada aqui já. Isso aqui está se formando ainda, então, né? Aqui já é larva formada. Então, tem aqui, ó, larva rabditoide do Necator americanus. O embrionamento larvário completa-se no meio exterior com cerca de 18 horas e a eclosão se dá em 1 ou 2 dias, saindo uma larva rabditoide, que eu vou chamar de larva L1. E aí eu tenho também a questão da larva filarioide embanhada, que é a série 3, que torna-se infectante uma semana após a muda dela. Eu já vou entrar com vocês nesses detalhes aí. Tá? Então, olha aí, ó. Os ovos eclodem e eu vou liberar a larva rabditoide ou larva de vida livre, que mede 0,5 milímetros. Enfim, muito pequeno esse negócio aqui. 0,25 micro, na verdade. Esôfago rabditoide, vesícula bucal curta, primórdio genital visível, essa larva rabditoide aqui, ó. Ó, o ovo, pessoal, ó. Para o ovo virar uma larva L1, demora de 12 a 24 horas. Para a larva L1 virar L2, de 3 a 4 dias. Para L2 virar L3, demora 5 dias, tá? Isso no contato com o solo, tá? Só para deixar bem claro, pessoal, tudo que eu falo até perto do microfone aqui, quando eu me refiro à larva de vida livre, o que vem à cabeça de vocês? Hein? Me fala, o que vem à cabeça de vocês? Eu imagino que são larvas que ficam no meio externo, No meio conseguem externo? sobreviver. Você quer dizer no solo, é isso que você está falando? Sim. Sim, exatamente, é no solo. Por isso que ele fala larva rabditoide, no solo. L1, L2 é no solo, pessoal. Olha aqui, ó. Quando na transmissão, a penetração dessas larvas L3 pela pele, ou pode ser pela digestão também. O período de incubação vai ser de 30 a 45 dias. O reservatório é o homem. A gente acabou de falar de ciclo monoxênico. Então, quem que vai penetrar na pele? É a larva estágio L3. Certo? Certo? Sim ou não? Certo. Nossa, esse penetra na pele, né? Nossa. Isso. Você penetra a Além pele. de poder ser ingerido. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então aí, ó.
Eu tenho aí, ó, larva rabditoide, esôfago, rabditoide, 1/3 do corpo dele, indistinguível entre gêneros, não tem macho e fêmea, alimentos de bactéria. Aí está aí mostrando o tamanho da L1 e da L2. Já a forma filarioide, esôfago filarioide, enzimas de mais tropismo, alimentos de reserva energética, são ativas no solo ainda de 35 a 40 graus Celsius, e o tamanho L3 vale até 700 micrômetros, né? Olha a diferença até aqui, olha o tamanho, ó. Larva rabditoide, larva filarioide. Certo? Quem que é a forma infectante? Larva filarioide, chamada de larva L3. É essa danada que vai penetrar no corpo, somente nos pés. Eles vão estar à mostra, para ela poder invadir. Sim ou não? Tranquilo, gente? Sim, professor. Beleza, então. Beleza. Morfologia geral. Os ovos ancilóides, larvas rabditoides, ou chamadas de larvas de vida livre. A gente já falou sobre ela, né? Esôfago rabditoide, vestíbulo bucal curto, primórdio genital visível. Eu não vou entrar nesses detalhes, só para vocês terem uma noção. Aí, ó, larva filarioides ou larvas expectantes, medem mais ou menos 0,5, esôfago cilíndrico, vestíbulo bucal, cauda bifurcada ou com bifurcação, tá? Essa cauda aí vai ser bifurcada ou com bifurcação. Beleza? É o verme adulto. Então, é o seguinte, ó. Se você contaminar ingerindo alguma coisa no solo contaminado, vai para o intestino delgado do homem. Esse verme adulto, ele vai ser liberado nas fezes, né? Os seus ovos vão ser liberados nas fezes. Vai eclodir, né? Lá. O verme já no homem, na verdade, né? O macho e fêmea lá. Vão cruzar, vão liberar esses ovos. Vai eclodir esses ovos, vai formar a primeira larva rabditoide L1 ou larva. De quê? Rabditoide ou L1, o quê? É aquela livre no solo, tá? A L2 rabditoide produz uma nova cutícula interna, que ela vai se formar e vai se transformar numa filarioide, que é uma larva infectante, porém, ela não vai se alimentar de nada. A coisa que basta a ela é só penetrar só na gente, só isso. Penetrar nos pés, atravessar e começar as etapas. Ó, para ela penetrar na pele, pode levar cerca de 30 minutos. Elas vão lá para a circulação sanguínea ou linfática, podem penetrar no coração e nas artérias pulmonares, passa pelos pulmões, se tornando L4, retornando à faringe através da deglutição, que chama de ciclo de Lois, e para a última etapa, L5, que é no final do duodeno, na forma sua adulta. Todo esse ciclo varia de 5 a 7 semanas. Pode ser mais ou menos aí um mês e meio. Varia. Beleza? Então, ela só vai se tornar L4 quando ela chegar nos pulmões. E ela só vai chegar na fase adulta dela, totalmente completa, quando ela finalizar no duodeno. Beleza, gente? Falam para mim. Beleza ou não beleza? Beleza. Sim, estou assustada. Ela penetra pela pele, passa pelo coração. Nossa. É. Nervoso isso. Mole não, gente. Show? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sei que estou falando muita informação.
Vocês querem perguntar nada não? Quer que eu explique de novo nada não? Tá tranquilo? Tá fluindo? Como é que tá? Me fala aí, por favor, antes de eu continuar. Pode ir, professor. Então tá. Então, migrando para os pulmões, de 2 a 7 dias, a L3 vai perder a cutícula dela e adquire a nova fase, vira L4. Lá no intestino delgado, cerca de 8 dias, a L4 se fixa no duodeno e se alimenta, sangue, transformando-se em L5. Após 15 dias, a L5 forma em adulta após 30 dias. Beleza? Tranquilo aqui, gente? Show? E no caso da via oral, água ou alimento contaminado pelas larvas L3, estômago L3 perde a cutícula, migram para o intestino delgado, duodeno penetra na mucosa L4, voltam à luz do intestino, fixam lá na mucosa, inicia seu repasse sanguíneo e se torna a L5. Então, o L5 adultos, a fase final, vão copular, produzir óvulos e vão ser eliminados através das fezes. A forma via oral é muito mais rápida do que a forma da pele. Então, aqui eu tenho 2 procedimentos, via oral ou pele. Então, a transmissão é pela penetração ativa da larva filariose através da pele. O ciclo de vida, os ovos têm 60 micrômetros e são eliminados nas fezes humanas. Na terra quente e úmida, os ovos eclodem e liberam as larvas. Ele é capaz de viver por mais de um mês, procurando encontrar o hospedeiro humano. Se conseguirem, eles são capazes de penetrar na pele intacta, dentre os organismos, invadem os vasos linfáticos e sanguíneos e migram pelas veias e para os pulmões. Via coração, permanecem nos alvéolos, depois migram ou são tossidos pelos brônquios até a faringe, onde é deglutida inconscientemente para o esôfago. Após passar pelo intestino, passa ao duodeno, pelo intestino lá, e chega na etapa final, na sua forma L5, forma adulta. Lá eles vão se reproduzir, tá? Então, o ciclo aí, ó, resumido, transmitido através do contato direto do verme com a pele humana e pode ocorrer em diversas formas. Um exemplo é andar descalço em um solo contaminado pela larva, que imediatamente entra no organismo e se aloja no intestino grosso, ou até mesmo deixar as crianças brincarem em solos sem tratamento específico ou com falta de saneamento básico, como falta de limpezas urbanas, falta de tratamento de esgoto e até tratamento de água. Então, aqui, ó. A larva percorre praticamente todo o corpo de vida, ou seja, a larva filariose, que é a forma infectante, penetra no ser humano contaminado, atravessa a pele e vai passando, ou pode ser também através da ingestão, né? Olha aí. Também serve. Vocês podem até escolher um ou outro. Olha aí, ó. E aí que se desenvolve a casal as formas adultas, produzindo mais de 10 mil ovos por dia. Importante ressaltar também que ocorre uma infecção passiva por via oral. Nesse caso, a larva infectante é ingerida em água ou em alimentos contaminados e percorre todo o trato gastrointestinal até atingir o duodeno, habitat do parasita. Durante esse percurso, sofre as mudas necessárias e forma um verme adulto final para poder se procriar. Certo? Aqui é a mesma coisa, eu vou passar. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Como o tempo está apertado, só está falando de uma forma diferente, beleza? Então, vou mostrar para vocês o local da ação dela, né? Ó, passam pelos pulmões adultos do intestino delgado, onde se alimentam de sangue. Aí eles aqui, ó, as setinhas apontando, tá? Sintomas, eu posso ter aí lesão cutânea, hipersensibilidade com irritação local, edema, ocorre na parte superior dos pés, nas pernas, nádegas e regiões interdigitais. Lesão pulmonar, presença de focos hemorrágicos, onde as larvas perfuraram as paredes alveolares, forma em edema e presença de líquido na luz alveolar. O indivíduo apresenta um quadro semelhante a uma pneumonia, como tosse, febre, etc. Se ele estiver contaminado, tá? Lesão intestinal, esfoliação sanguínea. Os vermes se alimentam de sangue e dilaceram a mucosa intestinal, ocasionando pequenas hemorragias.
estabelece uma anemia de evolução lenta e acompanhada de perturbações e cólicas abdominais. Em crianças pode ocorrer ainda diminuição ou perversão do apetite, comer terra, né? Pode causar retardamento físico e mental, ainda consequências como dificuldade de aprendizagem escolar e debilidade orgânica generalizada. Então, após experimentar na pele do hospedeiro, as larvas podem provocar coceira e ferida no local onde a pele tocou o solo. São geralmente o primeiro sinal de infecção, ainda que a infecção leve possa não apresentar sintomas. As infecções mais graves podem ocasionar anemia, dor abdominal, diarreia, perda de apetite e emagrecimento. As infecções graves crônicas podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento mental das crianças. Tá? Então, bota aí, ó. Lesões intestinais com hemorragia, anemia, fraqueza, geofagia, ingestão de terra, profilaxia, tratamento dos doentes, saneamento básico dos calçados. Isso seria uma profilaxia básica para poder atuar contra esse parasita. Certo? Diagnóstico. Na maioria das vezes, o diagnóstico é feito através de amostras de fezes, que são examinadas por especialistas dentro dos laboratórios, que analisam as amostras com microscópio com exames de Pausch, Willis e de Lusch. São específicos para saber se a pessoa está infectada pelos vermes. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é feito por exame de fezes. Em casos agudos, a infecção pode ser detectada também por exame de sangue. Ambos são feitos através da observação, com auxílio de microscópio pelos profissionais responsáveis. Certo? O tratamento para essa doença deve ser feito de duas formas. Procurar eliminar todos os vermes e recuperar as proteínas e ferros perdidos no decorrer dessa infecção. O mais importante nessas duas formas é preciso ter o quê? Acompanhamento médico. Então, eu vou utilizar o quê? Que tipo de remédio aqui, ó? Benzimidazol e pirimidina. Pois eles são específicos para tratar a doença. Agora, já para repor o ferro que é perdido, é através de alimentação balanceada, ingestão de frutas e legumes, beterraba e feijão. E com isso fazer fazer a chamada ferroterapia. Além também de comer bastante fígado. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza, professor. Tranquilo. Ô, Bruno, Oi, pode falar. Bruno, esses exames de fezes que nós fazemos assim de rotina, consegue ver qualquer tipo de verme ou cada um Vamos lá. tem um Não exame qualquer específico? tipo, não. Não qualquer tipo, não. Nem todos, né? Mas, de um modo geral, sim. Os mais básicos, sim. Entendeu? Só os mais básicos, né? Aqueles que são eliminados pelas fezes, vocês conseguem visualizar. É porque tem alguns que não são, igual, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que está na corrente sanguínea. Como é que você vai ver ele fazendo exame de fezes? Me fala. Entendi. Entendeu? Depende do ciclo do parasita. Depende de uma série de fatores. Mas, geralmente, esses que geralmente ficam no intestino e são liberados também através de evacuação, né? Você consegue identificar ele através do exame de fezes. Tá? E a prevenção? Prevenção é o quê? Utilização de calçados, evitar o contato direto com o solo contaminado, fornecimento de infraestrutura básica para a população, proporcionar saneamento básico e condições adequadas de higienização, ter o máximo de cuidado quanto ao local destinado ao lazer das crianças, pois acabam brincando com a terra, e, é claro, fazer a educação da comunidade que a gente vai utilizar através da nossa educação de saúde. De um modo geral, a gente pode falar aqui agora que o xilostoma, ele tem aí, ó, ocorrem os diversos, né?
Pode ocorrer no homem, cães, gatos e outros vertebrados. Aí eu já envolvo mais, como Ensistoma denali, Necátaros americanos e o Ensistoma celacum, causam ancilostomose ou ancilostomiase e necatoríase, né? É o chamado amarelão. Eu tenho uma ampla distribuição geográfica. O duodenale, regiões temperadas, costas do Mediterrâneo e Médio Oriente. O americano, regiões tropicais, América Central, do Sul e África tropical. Cerca de 500 a 700 milhões de pessoas no mundo estão infectadas. No Brasil, eu tenho aí de 23 a 24 milhões parasitados. Em média, aí, 65 mil de pessoas óbitos por ano. Né? Então, é muita gente ainda morrendo. Isso aí é por falta de saneamento básico, tá, gente? E para a gente fechar aqui, tem o que é? O nosso mapinha mental para poder ajudar. Tá? E eu tenho tratamento, né? Bemandazol, uso oral, adulto ou criança, 100 miligramas da droga a cada 12 horas durante 3 dias, contraindicado na gravidez. Albendazol, uso oral também, administrado dose única, 400 gramas de comprimido de 200 gramas, contraindicado também na gravidez. Sulfato ferroso, tratamento no caso de anemia, 3 vezes ao dia durante 3 meses ou mais. E o pirantel, 10 miligramas por quilo por dia durante 3 dias ou 20 miligramas por quilo por dia numa dose única. Tá? E é isso, gente. Esse pirantel é bem utilizado, né, no tratamento de verminose, assim. Isso, ele é bastante utilizado, sim. É o remédio mais comum. Está praticamente quase em todas. Uhum. Tá, assim, é um vermífugo muito utilizado. Certo, gente? Pessoal, alguma pergunta? Porque hoje, eu tô achando estranho. Hoje a gente foi meio batido, hein? Ou vocês estavam já um pouco de saco cheio, ou vocês já estavam, ou vocês estão com alguma coisa, vocês não falaram quase nada, falaram pouca coisa hoje. O que está acontecendo? Vocês estão meio... Eu tô com uma enxaqueca danada, professor, por isso que eu tô quietinha aqui, só ouvindo o senhor falar. Você tá o quê? Perdão, não ouvi. Enxaqueca. Ah, tá com enxaqueca? Ah, tá. Todo mundo tá passando mal aí, gente? Como é que é a situação aí? O silêncio hoje. Eu também tô. Também tô com enxaqueca. Beleza, então, gente. Eu vou fazer chamada aqui agora, mas, olha, está faltando bastante gente, né? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Gente, alguém tem alguma pergunta enquanto eu vou abrindo aqui o sistema? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor tem algum material que a gente possa ver em microscópio dessas verminosas? Eu vou passar isso para vocês ainda, gente. Não, eu não tenho esse material. Eu não tenho esse material. Não, tem que ver se o laboratório tem. Para vocês visualizarem o que estou falando, é isso? Isso. Então, lá tem algumas. Eu vou passar para vocês, vai ter um outro encontro nosso ainda, gente. De prática. Vai ter mais uma prática ainda. Vou ficar tranquilo que a gente vai... Eu vou ver isso aí também. A gente poderia encontrar algum tipo de organismo vivo para poder olhar, para ver? Você quer dizer algum parecido desse vivo? Sei lá, de carne, alguma coisa que pudesse analisar mesmo para ver o olho nu. Aí tem que arrumar, né? O problema é arrumar. Vivo assim é meio difícil. Aí tem que ver, posso até tentar ver, mas eu não sei se vou garantir não, gente, porque isso aí não é tão simples não.
Eu posso tentar ver se eu não consigo, se eu consigo, porque aí tem que caçar contaminado, né? Aí tem que ver se eu acho. Então, isso eu não posso submeter para vocês, não. Eu posso até tentar ver. Mas aí seria interessante mesmo. Mas eu posso tentar ver. Eu vou começar a perguntar para os conhecidos ver se eles não têm algum contato com alguém que tem isso separado, para a gente poder visualizar vivo mesmo, né? Seria mais legal. Com certeza. Adriana, Presente, professor, estou aqui. Alexandre, Presente, professor. Aline, Presente, professor. Alisson, Presente, professor. Presente. Ana Flávia, Ana Flávia, tá aí, Ana Flávia? Presente, professor. Ângela, Ângela da Costa, não, né? Angélica, Angélica também não? Caroline, Presente, professor. Carolina, Presente, professor. Cleide, Presente, professor. Cristal. Presente. Cristal, a gente vai fazer uma pergunta rapidinho. Notícias da aluna? Sumiu? Nem sei se ela está aqui hoje. Samantha? É. Não. Ela não tem ido, acho que ela não fez algumas provas. Oi, Tá. professor, boa noite. É você, Samantha? Sou eu. Aí, professor. Ô, Samantha, deixa eu te falar uma coisa. Você viu a mensagem que eu mandei lá no grupo, Samantha? Então, eu vou dar uma olhadinha lá. Eu tenho até conversado com a Manuela. Eu estou passando por uns problemas aqui que eu conversei com ela. Eu tenho até que correr atrás de algumas matérias sobre trabalho. E eu acho que umas 2 provas presenciais também que eu faltei, porque as online eu fiz, né? Aí eu estou conversando com ela e vou lá ver sua mensagem, que eu também não tive tempo. Professor, está acontecendo tanta coisa. Mas eu falei com você também que o professor queria falar com você. Você até me disse que ia chamar ele. Então, tem que falar comigo, Samantha. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que conversar com você particular. Depois, quando terminar a aula aqui, eu vou terminar a aula e eu falo com você. Pode ser? Sim, tá bom então. Tá bom, então. Mas aí você me chama no WhatsApp, beleza? Assim que terminar, você me chama no WhatsApp. Tchau. Obrigado, Cristal. Valeu, gente. Vamos continuar agora, então. Vamos lá. Daniela. Presente. Daniele. Daniele. Darlene. Ei, Darlene tá aí, Darlene? Diego. Diego. Elaine. Presente, professor. Ellen. Ellen. Ellen, tá aí, Ellen? Ellen não? Tá. Elisandra. Oi, professor, presente. Elisângela. Érica. Presente, professor. Fabrini.
Fabrini. Flávia. Franciane. Presente. Jane. Jeane. Jeane. Ela tinha falado? Giovana. Ouvi, Jeane. Isabela. Isabela. Jéssica. Jéssica. Gessei. Presente. Júlia Azevedo. Presente. Júlia Silva. Presente, professor. Karen. 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 Carol. Presente. Larissa. Leandra. Presente. Lorena. Lorena. Lohane. 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 Lohane está falando no chat. Beleza. Luana. Luana. Luciana. Luciane. Presente, professor. Marcele. Presente. Maria Eduarda Figueiredo. Presente. Maria Eduarda Silva. Presente. Maiara. Presente. Milena. Milena. Natália. Presente, professor. Paola. Presente, professor. Priscila. Presente, professor. Samanta. Presente. Sandra. 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 Simone. Presente, professor. Tamara. Presente, professor. Tainá. Thaísa. Presente. Wanderson. Presente. Yasmin.
Presente. Beleza, Ô, pessoal. professor, Pode falar. escutou? Daniele, saiu meu áudio? Saiu, Oi. saiu. Eu vi. Professor, Oi. boa noite. Boa É a noite. Tamara aqui. Eu te mandei mensagem, eu só consegui entrar depois na aula. Eu acho que foi a minha internet, alguma coisa aqui, tá bom? Tá, beleza. Você mandou mensagem, eu vi já. Tá, Sim, beleza? obrigada. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui.